queridos alunos, com uma alegria nós encontramos mais uma vez. Hoje nós vamos dar seguimento ao tema do trabalho e sociedade, a partir dessa visão aí da sociologia. Nós vamos tratar então sistemas produtivos. O primeiro deles, nós vamos tratar o Fordismo, tá bom? O primeiro que nós vamos tratar nessa aula de hoje é o Fordismo. Fordismo então é um modelo de produção de massa, né, baseado na linha de produção. Ele foi idealizado pelo Henry Ford, e esse processo ficou conhecido como um processo de racionalização, né? Foi fundamental para essa produção em larga escala, utilizando a esteira, utilizando o tempo cronometrado ali no relógio. O operário ali, se juntavam alguns operários em torno de uma plataforma de produção através da esteira, e o carro andava, né, e os operários ficavam parados. Essa é uma forte característica do Fordismo. Então o operário ficava parado, o carro é que andava, né, na esteira de etapa em etapa até concluir integralmente a montagem desse carro lá no final da linha de montagem, né? Ele tinha baixo custo, a acumulação de capital, trabalhava com a ideia de estoques, né? Então o Fordismo desenvolveu aí a primeira planta, né, da fabricante de veículos, da Ford. O primeiro veículo produzido é o Ford T4, também conhecido como Ford Bigode, né? Partiu da ideia então de aumentar a produção sem aumentar muito os custos, né? Ele queria abrir o consumo de carros para os que não eram ricos. E o Ford tinha ali dentro dessa plataforma dele, ele pensava que nada melhor para a propaganda da própria fábrica do que o operário mesmo ter acesso àquilo que ele estava produzindo. Então, o Ford, com isso, ele desenvolvia uma maneira de baratear os custos, né? Fazia o carro numa cor só, numa linha de montagem, um único modelo. Com isso, ele baixava bastante os custos, e isso as pessoas mais pobres, né, de classe média, média baixa, poderiam adquirir o veículo, que era um dos grandes mecanismos, né, de propaganda que o Ford pensava. Então o Ford produziu aí uma verdadeira revolução no processo de trabalho, né, através dessa linha produtiva, né? Ele padronizou então os produtos, produziu em larga escala, os custos diminuíam, o produto se tornou mais acessível. Uma outra característica é que ele produzia primeiro para depois vender, então ele trabalhava para colocar o produto no estoque, e quando a pessoa precisava, ele já tinha de pronta entrega, que é uma outra modalidade, uma outra inovação que o Ford trouxe para o sistema produtivo, né? Ele criou então um mecanismo em que todas as fases, né, da produção, da matéria bruta até o acabamento final do veículo, passavam por uma linha de montagem, né? O trabalhador ficava fixo, como eu já disse, fazia tarefas repetitivas, tornando-se então cada vez menos qualificada aquela mão de obra. Isso também era um facilitador para o Ford, porque ele podia trocar o funcionário a qualquer tempo. Porque aquele que ligava fio, o que apertava parafuso, apertava parafuso. O que punha o pneu, punha o pneu. O que ligava o chassi, ligava o chassi. E assim por adiante. Então, ele não tinha alguém que dominava o todo produtivo. O operário só dominava minimamente aquela especialidade que ele fazia. E com isso, facilmente, ele poderia trocar, né, o trabalhador por uma outra mão de obra e não sofreria nenhuma consequência gritante para a linha produtiva, uma vez que eram tarefas repetitivas. Diante disso, gente, memorize essa ideia, porque é outra coisa que cai demais nas provas, nos vestibulares. O Ford, com esse procedimento, ele fez com que os serviços manuais se tornassem mais importantes do que os serviços intelectuais. Então ele baixou o nível da mão de obra intelectual para uma mão de obra rasa, mecânica, reprodutiva, sem grande significado, sem muita criatividade. O indivíduo fazia diuturnamente as mesmas tarefas de modo repetitivo, né? E com isso era mais uma artimanha que ele tinha na mão, né, para botar o funcionário na mão. O trabalhador então ficava fixo, o produto é que circulava, e quando terminava lá no final da esteira, ele estava com o carro pronto, já direto para ir para o pátio para ser entregue para aquele que tivesse propriamente o interesse de comprá-lo, né?
Outra inovação do Ford foi a ideia do operário padrão. O operário padrão, eu sempre me lembro dele quando eu vou a uma lanchonete, o McDonald's, alguma loja assim, que tem lá uma folha, né, um quadrozinho com o funcionário destaque do mês. Né? No McDonald's isso sempre acontece. Aí tem lá a caretinha do funcionário, operário, né, o funcionário padrão do mês, ou funcionário destaque do mês. É exatamente essa ideia tirada aí do operário padrão do Henry Ford. Quem era o operário padrão? Primeiro, não sindicalizado, não ligado a nenhum tipo de sindicato, política, ideologias político-partidárias. Era aquele que não faltava, era aquele que tinha uma alta produtividade, né? Bastante dedicado, evangélico, né? De preferência, porque o Ford era evangélico e nós já estudamos, né? De que maneira que a ética protestante ajudou a turbinar o capitalismo, né, gente? No século XVIII e XIX. Então, evangélico, porque o operário evangélico ele era bitolado pelo trabalho, ele trabalhava feito um louco, ele não exigia mudança salarial, ele não queria redução de jornada, porque quanto mais ele era dedicado ao trabalho, mais na concepção dele ele estaria perto de Deus, mais ele estaria no colo de Deus, né? Com reconhecimento de Deus e, portanto, ele também achava que ele ia receber todas aquelas dádivas que o patrão já recebia, porque na concepção do operário evangélico, o patrão tinha tanto porque Deus era generoso com ele. Ele, operário, ainda não tinha muito, por quê? Porque ele tinha que se esforçar cada vez mais. E com isso, gente, me desculpe o termo, né? Mas literalmente o operário era um tarado pelo trabalho, né? O funcionário evangélico era literalmente bitolado, louco pelo trabalho. Ele trabalhava 20 horas de boa, né? O operário padrão era assim, turbinado, não faltava, sem ser sindicalizado, não falava de ideologia político-partidária, era aquele que não faltava, era aquele que cumpria muito bem, né, com seus compromissos internos dentro da linha produtiva, é aquele perfil, né, demandado aí pelo Fordismo, que serviria de exemplo para os demais funcionários. Então, ele era assíduo, ele era abstêmio, ele não era sindicalizado, ele trabalhava como exemplo. O Ford, então, dava promoção salarial para ele, para colocar ele em destaque na fábrica, e assim fazer com que todos os outros, né, pegassem a onda desse operário padrão e quisesse se tornar um, e quisesse copiá-lo para também ter o carro, para também ter roupas boas, para ganhar uma fotinha no quadrinho lá de destaque. E com isso ele turbinou a produção interna, né, dentro das suas fábricas da Ford. Tá? Ele, então, outra ideia do Ford era dispensar os grevistas, né, quem fazia motim, ou pedia greve, ou fazia ali reivindicações, abaixo-assinado, para pedir mudança, para pedir melhores condições de trabalho, ou mesmo um aumento salarial. O Ford dispensava esses e contratava outro com um salário melhor, para mostrar para todo mundo que o problema dele não era o dinheiro. Ele só não queria que o trabalhador colocasse ele contra a parede. Então ele contratava outros com salários maiores para mostrar que aquele que se aventurasse a cobrar, aventurasse a protestar, aventurasse a chamar a atenção dos outros com relação a tudo aquilo que acontecia dentro do pátio da fábrica, ele perderia o seu trabalho e ele contrataria outro com salário maior, né? Então, o Ford também usava dessa modalidade para punir e, ao mesmo tempo, usar uma medida pedagógica, né, educacional, para que sirva de exemplo para todos os outros, tá certo, gente? Então o Fordismo tornou aí esses produtos acessíveis, né, ao mercado consumidor, mesmo para as pessoas mais pobres, né? Durante ali a crise de 29, vocês lembram bem que nós já estudamos isso ano passado, o quanto que esses carros produziam, porque os Estados Unidos estavam na alta do consumo, bebida, carro, festa, né, apostando, né, na bolsa de valores e tal. Então era um período auge quando veio a quebradeira, né, quando veio a crise de 29. Então note que a diminuição dos preços, né, veio acompanhada da queda na qualidade dos produtos, porque ele colocava coisa mais baratinha, e com isso a qualidade do produto não era uma qualidade, por exemplo, do toyotismo, né, que nós vamos ver em outra aula. Então, este modelo, né, o do Ford T4, vulgo Ford Bigode,
se ele disseminou rapidamente pelo mundo, consolidou aí no pós-guerra, né, pós Primeira Guerra Mundial, garantindo os anos dourados, né, de prosperidade aos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, até culminar com a crise de 29, né, provocou um crescimento econômico assim sem precedentes, né, e permitiu a criação de sociedades aí de bem-estar social nesses países, né. O padrão produtivo alcançou outras linhas de produção, principalmente nos setores siderúrgicos, têxteis, né? Fábricas aí de tecido, de botão, de aviamento, de alfinetes, de agulha, né? Também voltado para a indústria têxtil. O Fordismo expandiu para outros países, né, centrais, a partir aí das primeiras décadas do século XX, mas consolidou-se mesmo a partir dos anos de 1950. Depois da crise de 29, né, ele ficou bem arruinado, principalmente porque ele trabalhava com estoque. Então ele produziu muita coisa, ficou parado, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, e aí o Ford também veio a passar por um processo de crise, de quebradeira, né, diminuiu muito a sua produção, dispensou muitos funcionários, o desemprego aí de milhões de trabalhadores. Muita gente fazia uma única refeição no dia, que era a sopa que a Cruz Vermelha dava nas principais cidades americanas nesse cenário da crise de 29, né? Gerou então grande desconfiança na capacidade, né, das elites, o liberalismo entrou em queda, é por isso que os regimes totalitários aproveitaram para crescer, que é quando surge aí, né, a partir de 29, de 30 para frente vai surgir Mussolini, Hitler, Salazar, né, todos esses fascistas e nazistas que vão aproveitar, né, dessa perda de credibilidade do modelo liberal, né, da economia liberal. E aí, efetivamente, as pessoas pediam então agora intervenção do Estado, que o Estado mantivesse os seus empregos, que o Estado pudesse garantir que elas não passassem fome, etc. e tal. E com isso, regimes totalitários acabaram ganhando espaço, exatamente porque a outra opção poderia ser os regimes de esquerda, socialismo, comunismo, né? Mas, como esses regimes também eram muito demonizados pela burguesia, né, Europa, Ásia, né, Estados Unidos, as pessoas, muitos não foram, né, para o socialismo e acabaram indo para os regimes fascistas e nazistas, os regimes totalitários. Tá bom, gente? Bom, então, para a próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse tema, nós vamos falar do Taylorismo e depois do Fordismo e do Volvismo, tá? Uma alegria ter vocês aqui comigo, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais. Façam os exercícios que seguem essa nossa aula, tá? Um beijo grande e até a próxima.